Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que momento você vai estar assistindo esse episódio, mas estamos aqui para mais um episódio 40, né? Primeiro eu vou me apresentar, me chamo Rodrigo. Um prazer estar aí novamente, né? Estou meio sumido, né, Matheus? Um pouquinho. Mas estamos aí de volta, certo? E vamos falar sobre um programa muito especial, né? Que é o programa Amo, certo? Eu não vou me estender muito, né? Porque eu quero deixar a convidada para ficar à vontade e ter o tempo que for preciso para falar sobre esse programa abençoado. Vou passar de primeira palavra para Madison, para ele se apresentar. Já tô falando o nome dele. Então, mas eu se quero me apresente aí, apresentar. Meu nome é Madison. Quero me apresentar. Meu nome é Madison. E é isso, né? Não, eu faço parte aqui da equipe, do grupo, da família. E realmente somos uma família porque pertencemos à mesma denominação, né? Estamos aí para o que der e vier. Estávamos com saudade, né, de você. Tava cara, quase colocando sua foto no Procuras. No Cadeira Vazia do... Seu nome já estava no Cadeira Vazia do PGM. Cadeira Vazia, explicando, pessoal, uma cadeira, uns nomes que a gente bota em oração para aquelas pessoas que a gente quer trazer pro grupo, né? Que estão distantes. Mais, exato. Amém, mas graças a Deus que você... A sua oração deu certo, então. Na verdade, eu botar seu nome na lista de procuras da polícia, porque você estava sumindo, mas... Mas enfim, né? Enfim, não vamos continuar. assustar a convidada, né? Ela vai pensar o que já apresentando, né? Falando o nome dela. Que eu vou deixar que a Viviane se apresente, certo? Primeiramente. E aí depois a gente fala sobre o programa, certo? Fique à vontade. Perdoe-nos por alguma piadinha, mas... Tem que se divertir. Então, eu sou Viviane Baracho Mendes, meu nome de casada, mas sou muito conhecida como Viviane Baracho, por causa da profissão. Eu sou assistente social de formação, mas hoje eu lidero, não atuo fora, eu atuo na igreja, no Ministério Social da Igreja Cristã Eterna Aliança, e especialmente coordenando o programa Amo, que é o Apacenta Minhas Ovelhas. É um trabalho muito especial, nós vamos fazer 20 anos no próximo ano, que estamos trabalhando com as crianças, apacentando as ovelhas do Senhor, as ovelhas que Ele tem trazido para que a gente cuide, crianças do bairro, circunvizinhas da Igreja Cristã Eterna Aliança, trabalhando com eles o currículo do Amo. Você já falou, né, o nome do programa, e eu queria que você desse pra gente uma pequena introdução do que seria esse programa, né? Você falou que abençoa aquelas crianças que estão ali ao entorno, né, da Igreja Eterna Aliança, né? Ou seja, as crianças que estão no bairro onde essa igreja se localiza. Mas o que o programa Ama faz? Como ele atua? Você poderia falar um pouco pra gente? O programa Amo, ele leva esperança para as crianças, né? Ele apresenta a palavra do Senhor através da literatura clássica, através da história cristã e do estudo da Bíblia. Então, essas são as 3 disciplinas principais do currículo. A gente agrega outras disciplinas, inclusive a gente incluiu uma aqui na igreja, que foi o xadrez. A gente introduziu o xadrez porque a gente tem lá na igreja um conhecedor do xadrez e ele me procurou certo dia e perguntou se tinha condições, né, se era possível. E ela está dentro de movimentos. Só não movimenta o corpo, né? Mas movimenta muito o cérebro. Mas assim, o xadrez é utilizado para ensinar, para evangelizar ou é só uma atividade? Massa. Quando ele falou comigo se podia ensinar xadrez no Amo, eu disse, você vai ensinar a Bíblia através do xadrez. E quando a gente vai fazer, sempre no início do ano, a gente faz uma aula com a equipe.
para que todos conheçam como é a rotina do dia de aula das crianças. E a gente já teve, né, a aula do professor de xadrez. E ele realmente cumpriu com o que a gente combinou. Tipo, E você não imagina as possibilidades, né? Mas para você ter uma ideia como é possível quando você tem uma cosmovisão cristã, como é possível que um outro professor que dá aula de história e ele trabalha com robótica, ele falou, peraí, eu quero conversar com você, porque eu quero ensinar robótica nessa perspectiva. Ah, que massa. Legal. legal. Então, as crianças amam xadrez e de lá já levaram xadrez para as escolas que eles estudam, escolas públicas. Na sua maioria são escolas públicas e já participaram de campeonato de xadrez. Mas aí não é o foco, né? Que legal. Porque, pelo que eu entendi, o programa AMA é um programa educacional, não é isso? E aí, ensina as crianças que estão ali ao redor no bairro ali onde está a igreja, que hospeda o programa AMA, e, de certa forma, ensinando a palavra de Deus, né? E aí, existe alguma outra, digamos assim, uma outra modalidade? Porque tem as obras literárias, né? Sim. Tem o rapaz que introduziu o xadrez, né? E Tem história cristã, a disciplina de história cristã, que eles estudam a história cristã. Então, eles, em história cristã, você tem lá, tem o material do Fonte de Maravilhas, que vai contando as histórias com peças, é bem lúdico, que vai mostrando, ensinando a história para as crianças. O ano passado, eles estudaram a linha do tempo, do início até o fim. E esse ano, eles estão estudando, o material que eles estão usando é o Sei de Minhas Testemunhas. Eles estão entendendo como que é o ID. Uhum. Como que eu vou e falo. Como que eu sou um reflexo do Senhor aqui na comunidade. Porque quando a gente está trabalhando com as crianças aqui do bairro, o nosso pensamento é estar moldando o coração delas, né, para conformar o caráter delas para o de Cristo. É a ideia da doutora Elizabeth Ilmas, quando ela criou, e aí tem toda uma história para isso. E de capacitar gerações, porque a equipe, ela é capacitada para transbordar para as crianças. E as crianças levam para a sua casa, e aí capacita a mesma geração, né, de professores, pais, leva para os pais. Alguns pais são cristãos, outros não são. Alguns estão em igreja, outros não estão. E aí eu tenho testemunho aí do que já aconteceu, né? Para o final eu posso compartilhar com vocês algumas histórias do decorrer algumas bem poucas, né? Eu vou citar pelo menos 3. No decorrer desses 19 anos que o AMO está funcionando aqui na Eterna Aliança. Aí o programa, ele trabalha com crianças de que faixa etária? Esse é que a gente falou aqui nos bastidores, mas na estrutura do programa AMO, quando ele foi criado lá em 2000 para 2002, a ideia era trabalhar com crianças de 6, uma turma mista, né? De 6 a 12 anos. Mas aí, com o passar do tempo, a gente implementando aqui, a gente foi vendo que a turma era muito misturada e a educação aqui no Brasil, ela é rasa, vamos dizer assim. Não vai cortar não, né, o negócio, se eu falar você isso. está certo, não tem problema não. Já teve coisa pior É muito aqui. rasa, vamos combinar. Então, na nossa primeira turma, lá em 2005, a gente teve que parar o currículo, vamos parar aqui o módulo. Agora vamos alfabetizar as crianças. Uhum. A gente passou 3 meses, se eu não me engano, 3, 4 meses, alfabetizando as crianças para eles poderem Ter um entendimento. entender, porque eles não sabiam o beabá, entendeu? Eles não sabiam, não conheciam. E como a gente trabalha com a educação cristã clássica, tem muito raciocínio, tem muita leitura, tem muita escrita. Eu estava contando quantas palavras eles aprendem no decorrer de um módulo. O ideal era que eu conseguisse usar 2 módulos por ano, porque a estrutura do programa nos orienta a ter aula de segunda a sexta ou 3 vezes na semana, e hoje eu tenho uma equipe muito boa, graças a Deus, mas que dá conta só do sábado.
Então, a gente só faz um módulo por ano. Mas nesse um ano, essas crianças conseguem captar 72 palavras no vocabulário delas. Então, elas entram, né, zero daquelas palavras, porque elas podem até conhecer. Desculpa. Não, Elas podem até conhecer alguma palavra daquelas, mas o significado. o significado bíblico, porque é o vocabulário enriquecedor que a gente trabalha é pela Bíblia. Né? A visão que a gente está trabalhando com eles é pela Bíblia. Não é a visão do mundo, é a cosmovisão cristã que a gente está trazendo para elas. Porque é assim que a gente vai inculcar no coração deles e na mente deles a palavra do Senhor. Não é contando uma historinha. Entendi. Né? Então, a gente está estudando o clássico. Esse ano eles estão estudando a Teia de Charlotte. Tem toda uma história ali, mas no coração deles está sendo plantada a semente da palavra do Senhor. O módulo, ele é combinado. O que eu escolho para a literatura, aí eu peço orientação, né, dos coordenadores nacionais, a gente pega no componente de história, no componente de Bíblia, e eles se alinham. Sim. Então, não é aleatório, né? Existe um planejamento para aquilo ali funcionar. E aí tem essas 3 disciplinas, que são, a literatura é o carro-chefe, porque tem que trazer, né, esse vislumbre do imaginário para eles. Inclusive, é a primeira aula da manhã, e aí depois a gente faz história e Bíblia, mas aí também tem o xadrez, tem aula de movimentos. Dependendo do contexto, a gente traz oportunidade de serviço para que eles apliquem o que eles estão conhecendo, né? E junto com literatura e também com as outras, né, com Bíblia e História, vem artes. E o Senhor tem capacitado os professores, eu falei que são professores leigos, né? São professores que estudam a lição durante a semana. Eles já fizeram essa referência para mim, que usam como devocional aquela lição de história durante a semana para poder aplicar. E aí é um transbordar do Senhor. Eu já vi professor chorando na hora de dar aula, porque é muito profundo. É profundo em nós que recebemos, para poder o Espírito Santo transbordar e alcançar as crianças. Todos são alcançados, né? Não só as crianças. Todos somos alcançados, exatamente. Legal. Quando você fala de movimento, é dança? Não, não só dança, não tem dança não. A gente trouxe um profissional de educação física, né? Lá na igreja, a nossa igreja assim é um pouquinho, né? O Senhor exagerou um pouquinho nas demandas ali. E aí tem um profissional de educação física, e aí ele dá aula, movimentos para eles movimentarem o corpo, para eles refletirem que o corpo é a imagem de Cristo, que eles precisam ser mordomos do corpo deles, né? E aí as atividades que ele traz, esse não tem roteirozinho para ele que tem que estudar e que programar a aula, né? E as crianças eles amam ter um funcional. Também essa aula... Mas ele primeiro medita na palavra do Senhor assim, para poder fazer as atividades com eles. Ele através dessa aula ele também através das aulas ele também ensina. Legal, caramba. Tem que ser assim, se não for assim não vai dar aula. Como você até mais questionou, o rapaz ensinou xadrez. Porque o amo, ele não é para entreter as crianças. Ele é para enriquecer as crianças. De entretenimento a gente já está cheio, né? E pobre. Cheio e pobre. Cheio não tá não, tá vazio. Sim. Né? Se esvaziando. Tá em quantidade, mas não em qualidade. Né? E assim, pelo que eu percebo, se você tem um talento e uma vocação, você pode servir ao programa Amo. Porém, fique claro que não vai ser algo apenas para passar o tempo das crianças. Você tem que pegar e trazer isso com fundamentação bíblica para passar um ensinamento cristão. E existe um currículo, e existe um planejamento para o ano, né? Para seguir ali, durante o ano. Sim. Legal. E pelo que eu percebi na sua fala, traz como carro-chefe as obras, né, literárias, e aquelas crianças que
por sua vez, enfim, por algum motivo, elas chegam meio que desniveladas, ou sabe ler, mas é uma alfabetização que não compreende o que está lendo, que a gente fala que é o analfabeto funcional, né? Que ela lê, mas não entende o que está lendo. Então, vocês fazem esse trabalho de nivelamento. A gente fez no início, né? Eu acabei não respondendo a pergunta, qual era a faixa etária, que eu vou contar a história lá de trás. Muito obrigada por lembrar. Então, quando a gente abriu a primeira turma, a gente realmente foi atrás das crianças de 6 a 12 anos. Sim, sim. Então, tinham lá umas 20 crianças nessa faixa etária, bem pequenininha, a menino já grande. E aí a gente teve que parar para isso. Com o passar dos anos, para alfabetizá-los, né? E fez formatura e tudo do ABC, viu? E eu tenho um depoimento de um rapazinho, que hoje já é pai, que fala sobre isso e mostra a foto da formatura. Então, o que impactou para ele foi o fato de, naquele lugar, ele poder, através do programa, ter sido alfabetizado, né? Poxa. E aí, com o passar desses anos todos, né, de 2018 para cá, eu entrei em 2017 na coordenação, mas eu já vinha trabalhando com os coordenadores anteriores a questão da faixa etária, para ir reduzindo, e fomos reduzindo. Então, para se inscrever, para matricular a criança hoje no programa AMO, tem algumas regras, né? Eu tenho até que olhar aqui bem direitinho aqui as minhas regras, que vai que eu me esqueço. Sim. Mas tem a faixa etária de 6 a 9 anos, dependendo do coração, o coração da gente amolece, a gente recebe de 10. Deixa eu só botar aqui as vagas. Se limita o bairro, que ela tem que estar no bairro de... Boa Esperança, Boa né? Esperança, fica em Boa Esperança. É o bairro Boa Esperança e as proximidades. Eu não posso negar que eu já matriculei crianças de outros bairros, né? Já. Mas tem que fazer todo um trabalho para que a pessoa não desista. A distância atrapalha. Sim. Né? Então, e o meu foco é o coração das crianças. Mas é que a gente trabalhe com... É uma diretriz do programa que a gente trabalhe, né, com o bairro. Porque o bairro precisa conhecer o trabalho. As próprias crianças podem ir lá na padaria, né, e agradecer o pão que foi doado. Uhum. É uma coisa que eu preciso fazer, né? Trazer o comércio dos arredores, das proximidades da igreja para conhecer. Olha, ali a gente trabalha com crianças. Você pode doar um bolo aí para o lanche deles, né? E eles irem lá e agradecer, né? E honrar e reconhecer. Eu posso estar enganado, mas funciona, ao meu ver, funciona tipo assim. Uma igreja, vamos supor, que nós fazemos parte de uma igreja e aquela igreja está situada naquele bairro, num determinado bairro. E nós, como igreja, temos que, digamos assim... abençoar o bairro. Temos, tipo assim, uma função e o objetivo, como cristão, de estar abençoando onde nós estamos. E eu acho que segue essa linha, né? Tem esse olhar. De um projeto, um programa que abençoa o bairro onde ela está localizada. Porque ali é o território onde as crianças vivem, né? A gente tem muitas crianças ali na rua, aqui no bairro. Quando a gente começou a primeira vez, eu saí de porta em porta. Claro que fui com algumas indicações, mas hoje a gente tem lista de espera por causa do boca a boca das mães. As mães falam umas para as outras, meu filho tá lá, e aí eles vestem a camiseta, e um traz outro amigo. Tia, eu posso trazer um amigo meu pro ano que vem? Só pro ano que vem, para esse ano pode não. Porque tá quando a gente estabelece o governo na primeira aula, é muito complicado trazer crianças depois, elas nunca ficam. Governo seria? Estabelecer o governo. Na primeira semana em escolas cristãs, se estabelece o governo, né? Se apresenta a lei, aquele ali é o território, quem é a autoridade. Então, no programa AMA, a gente faz isso também.
É educação clássica, né? Então, por princípios. Então, a gente faz isso na primeira aula. E quando aparece alguma criança no próximo para matricular para o próximo sábado, ela perdeu o início. A gente tem que fazer o trabalho com elas para elas entenderem. E aí uns ajudam os outros. Mas as experiências que eu tive de receber crianças depois do início das aulas foi de evasão. Então, eu já estabeleci como lei, né? Até porque tem todo um preparo. Tem o período de matrícula, tem o período de diálogo com as famílias, de responder, né? A inscrição. Tem a reunião com os pais para eles conhecerem, de fato, o programa, para poder ter a primeira aula. Então, já teve uma trajetória antes de começar, de fato, as aulas com as crianças. Aí os critérios, eu vi que você conseguiu... De 6 a 9 anos, residir no bairro Boa Esperança ou proximidades, estar no processo de aquisição de leitura e escrita e se comprometer com as regras do programa. Tanto as crianças como a família. Porque a gente encontra muito mãe querendo que o menino esteja lá no programa, mas ela não explica para o menino o que é, né? Ele só conhece lá. E aí fica, até ele entender que aquilo tudo é bom para ele, demora um pouquinho. Então, a família já precisa estar preparando a criança para o programa. Mas eu não tenho problema com isso, não. As minhas mamães e papais são entendedores. Mas tem atividade para as famílias também? A gente precisa, sim, fazer atividade com eles. E aí eu procuro fazer atividades eu só tenho dificuldade de fazer atividades com os pais. Os homens, até porque o sábado é dia de trabalho para eles também, para eles estarem lá. Então eu não tive esse ano, eu não fiz atividade com eles, mas em outros momentos a gente traz as famílias para dentro da igreja, e eu preciso trazer para dentro da igreja, porque é onde está funcionando o programa, né? Chá de mães, reunião com as mães, encontro intergeracional, atividades dos filhos com as mães, né? A gente na equipe a gente tem nutricionista, porque existe um cardápio a ser seguido. A gente alimenta eles espiritualmente, mas alimenta também, né, com o pão, com o suco, a fruta, e tem que ter fruta. A gente estabeleceu, eles não comem a fruta, mas fica muito bonito na mesa, né? E a gente colhe lá na frente, né? Eu me lembro quando eu era criança, que eu não conhecia melão, e aí eu vi alguém comendo melão e aquilo me influenciou e eu tive interesse de comer o melão, né? Então, do mesmo jeito, eu falo, tem que ter a fruta aí, né? E aí a gente tem a nutricionista e ela também faz atividades com eles. E, geralmente, essas atividades acontecem ali, Dia das Mães, né? Ou Dia das Crianças, nesses eventos, porque precisa ser agendado, né? Ou a Semana da Nutrição, sei lá, alguma data, e aí a gente estabelece ali, coloca no calendário para trabalhar com eles. Então, eles já fizeram biscoitinhos, eles já fizeram docinhos, tudo... com a supervisão da nutricionista, as crianças com as mães. Toda atividade é na igreja? É tudo na igreja. Não tem nada de externo? Tem de externo quando a gente faz passeio, né? Eu já levei eles para o aquário, eu gostaria de levar para o aquário de novo esse ano, mas a gente está vendo outras oportunidades e possibilidades, porque como está trabalhando o clássico da Tia de Charlotte, então eu quero levar eles em algum lugar que tenha animais. E eu gostaria muito que fosse num lugar que tivesse uma aranha. E porco. E os dois juntos? Porque são os... Eu vou combinar. São os animais. Meus avós moram em Brejinho, acho que lá teve... Aí eu já tô com algumas opções. Que gente pega umas aranhas aí. Para levar eles para passear. Para levar eles para passear. Massa. Show. E quando você falou que tem uma nutricionista lá e a alimentação, eles têm uma alimentação, eu vejo isso é extremamente importante, porque assim, como que eu vou querer desenvolver o pensamento crítico, desenvolver o raciocínio de uma criança que tá com fome? É que nem, tipo assim,
existe como que é? O jejum. Mas por que a gente, como cristão, faz o jejum? Porque o jejum vai fazer com que você não pense em outras coisas, né? Você fica focado na forma que você tá ali, né? É para focar no Senhor. Focar no Senhor, exatamente. Né? Então, para crescer espiritualmente. Exatamente. Então, o jejum tira todas as distrações e faz você focar em Cristo. Então, a questão de você estar alimentado ali já é uma questão de você estar bem, com um raciocínio legal para poder aprender o que tem que ser. Então você vê, já deu para entender que no programa Amo, Apacenta Minhas Ovelhas, né? A gente vai trabalhar a questão do intelecto, né? Do moral, do físico e do emocional neles. É junto. A criança, qualquer um, não só a criança, né? Deus nos fez especiais, né? Cada um com as suas características, na sua individualidade. Mas a gente precisa trabalhar o todo. Não é só um pedacinho, não é só o intelectual. Né? Não é só o físico, tem que ser o todo para que a gente cresça. Jesus, ele não foi só educado, né? E cresceu moralmente, intelectualmente. Ele também foi alimentado, né? E fala, né? E crescia um menino em estatura, conhecimento, sabedoria e graça. Então, é o que a gente precisa trazer para as crianças essa verdade também. Certo. E aí, Matheus, tem alguma coisa? Pode seguir o barco. Então, o programa tem como versículo base, a gente vê que você até citou no início do podcast, que é João 21, 15. Apacenta minhas ovelhas. Aí eu queria saber o porquê, né? Por que o programa tem esse versículo para fundamentar todo o seu trabalho? Ok. Então, quando nós conhecemos, né, fomos apresentados ao Amo, ele não tinha esse nome, ele ainda estava com o nome em inglês. Feed My Lambs, me desculpe meu inglês, né, mas Apacenta Minhas Ovelhas. É melhor do que o de Rodrigo, garanto. Minha pronúncia. Foi de tanto ouvir. Inclusive, Rubens e Daniela, que foram... Rubens e Daniela Cartacho, né? Tem que dizer o sobrenome para conhecer. Foram eles que nos apresentaram. E eu lembro, lá em 2004 para 2005, a camiseta deles em inglês. Mas aí... Como que vai ser isso? Como que a gente vai apacentar essas crianças com esse nome assim, né? E foi toda uma construção. E na tradução, eles explicaram para a doutora Elizabeth Hillmans, que foi a criadora, né, a idealizadora do programa Amo, que Apacenta Minhas Ovelhas, o acróstico AMO, AMO, né, formava amo, do verbo amar. Eu amo. Então, eu apacento as ovelhas do Senhor. Entendeu? Deus é maravilhoso, né? Ter colocado essa ideia no coração e na cabecinha da doutora Elizabeth Hillmans. E aí virou essa logomarca, né? É a logomarca oficial registrada do programa Amo em todo o mundo. E aí que nós começamos, né, a trabalhar, porque a ideia era trazer o programa Amo para ser implantado no Brasil. Isso foi em 2005, e aí nós implantamos aqui na Eterna Aliança, lá em 2005, em junho de 2005. E a gente ouviu, né, foi baseado no versículo, quando Jesus fala para Pedro, inclusive ele fala 3 vezes, você me ama? Apacenta minhas ovelhas, amo. Em português, né? Ficar é muito incrível, é muito lindo o que Deus faz. E aí, é por isso. Entendi. É uma ordem que o Senhor está dando pra gente. Apacenta minhas ovelhas, né? Então, quando eu levei isso para minha casa, eu não era mãe na época, quando eu conheci o programa Amo, mas os fundamentos do Amo, eles foram entrando, né, na minha casa, e eu fui implementando as verdades que eu fui conhecendo no decorrer desses anos na minha casa com os meus filhos.
Entendi. As mesmas atividades? Não, Ou não, o né? fundamento mesmo do programa Amo. Sim. Por exemplo, leitura. Leitura, vocabulário, desde pequenininhos que eu gosto de ler com eles, mas era algo que era meu, que eu gostava, né? E que por um certo tempo eu parei na minha vida de ler. Não cabe nem dizer quando foi. Isso. Não. Foi quando eu fazia faculdade, gente. Eu não quero mais ler. E aí, sempre amei. Então, a questão de enriquecer o vocabulário, de estar trazendo princípios bíblicos, né? Eu não sigo, né, uma estrutura, um método, né, na educação deles, não sigo, mas o que eu vou absorvendo, eu vou intencionalmente e até não intencionalmente, já é involuntário que acontece, né? Porque já está tão inculcado, nem tão, mas já, né, já recebi que eu quero passar e assim a gente vai educando eles. Entendi. Nossa. Quando você disse que é um projeto, então, que não é nacional, não é do Brasil, né? Veio, Não. que até colocou as camisas, né? Como é? Feed my lambs. Feed my lambs. Tem no The Chosen, pô, quando Jesus vai No The ressuscitar. Chosen, justamente. Little Lamb. Então, é um projeto, um programa que não está só aqui no Brasil. Foi implementado Foi aqui. implementado aqui no Brasil, mas em vários outros países hoje ele já funciona. Mas ele começou lá nos Estados Unidos com a irmã Elizabeth Humans. Sim, sim. E acho que nos bastidores, você estava comentando com a gente, que não se limita também apenas às obras, mas vocês estão incluindo também. Ele falou de The Chosen, né? Aí eu lembrei do que a gente tá falando aqui nos bastidores, que foi também incluído filmes, séries. Você poderia falar? Pronto. As nossas crianças no pós-pandemia cresceram, né? São adolescentes, até jovens agora. Eu tenho menino jovem hoje que dá aula no programa Amo, mas ela entrou com 7, 8 anos. Lá atrás, né? 2014, 2013, 2014, ela era aluna, bem pequenininha, ainda é pequenininha. Ela não cresceu muito, não. Ixi, então que nem ela vai assistir e vai saber que é ela. Ela vai saber que é ela. Ela me chamou de pequenininha em rede nacional. E hoje ela é professora no programa Amo. Mas existem outras crianças que são adolescentes hoje e que a gente teve que trazer, eles não quiseram sair. E eles já tinham estudado todos os módulos que a gente tinha, né? E para adquirir outros, a gente precisa de recursos, né? Para comprar novos materiais. Então, eles já estavam grandes. Aí, Senhor, o que eu faço com eles? Eles não querem sair daqui. E eu pensei em trazer, na época, isso foi antes da pandemia, em 2019 eu pensei não sei se vocês conhecem, o Além do Véu, que é um site, né? Tem um estudo, e eu fiz esse estudo há 10 anos atrás. Fica a dica, gente. Estudem Além do Véu. É o precursor do Tetelestai. Legal. Não sei se saiu Bom saber que nosso professor não passou essa informação pra gente. Não sei se saiu aqui no microfone. Como é? Repete aí. Precursor do Tetelestai. Olha o vocabulário. A voz do além. A voz do além tá dizendo aqui. Que é o nosso irmão. Então eu pensei. Eu sou Moura aqui com toda a sua sabedoria. Como eu tinha estudado há 10 anos, agora já faz 10 anos, né? Mas ali era recente, 2019 era recente, eu pensei em levar o Além do Véu para eles. Só que as filmagens aí são bem antigas. E eu conversando com o pessoal do Luz em Ação, que foi quem me apresentou o Além do Véu. É bem antigo. É mais antigo. É por mais isso que o década senhor de conhece. 90. É da década de 90 aquilo ali, né? Início de 2000, eu não sei. 80 e alguma coisa, mas não? assim, mas é excelente, é profundo e eu queria trabalhar isso com eles. E eu conversando com missionários de Luz em Ação, eles disseram,
por que que você não trabalha com o Tetelestai? Tem um guia de estudo, tem todo o material, e eu adquiri o pendrive, eles nos deram, nos presentearam com outro, e aí a gente fez no primeiro ano, pós-pandemia, que foi 2022, a gente trabalhou toda a série do Tetelestai com eles. Só que só Tetelestai, né, só assistir o vídeo aí, e conversar, não é a manhã toda. Uma manhã do AMO, a rotina é das 8 até as 11h40. E aí? E aí eu falei para os adolescentes, vocês querem continuar? Então vocês vão ter que ler. Vamos lá, eu vou indicar aqui um negócio para vocês. Eu li com os meus filhos. As Crônicas de Nárnia. Agora tem que ser os 7 livros, não pode ser só um, não. Tem que ser os 7. E aí a gente conseguiu mantenedores, padrinhos, que dessem para cada adolescente um livro. E aí Legal. Eles foram presenteados com um livro. E assim, eles se encantaram com a leitura. Eu cheguei a fazer... hoje eu sou coordenadora e não fico em sala de aula, não faço supervisão, né? Mas já teve um tempo que eu estava na escala para abrir a igreja e receber as crianças, eu dava aula, servia o lanche, fazia tudo e depois devolvia o meu. Eu fazia isso. Hoje Sabemos, não, né? hoje eu estou num lugar de honra. Mas porque cresceu e a gente precisa administrar de fora. Então, eu não trabalho fora, mas eu trabalho. Quando me perguntam, eu comecei a responder. Eu trabalho no Ministério Social da Igreja. Eu sirvo o meu Senhor, né? E recebo um salário muito bem, muito bom, né? Você tem como profissão, como local de trabalho mesmo, A igreja. A igreja, tá legal. Mas é serviço, tá Não, certo? sim. É ministério. Então, hoje eu estou na coordenação, mas eu tenho supervisora para o sábado, eu tenho quem faz a condução do clube de leitura com os adolescentes, quem faz a condução hoje, esse ano, do The Chosen, que eles estão assistindo The Chosen e fazendo... ponderando, né, o que eles estão aprendendo e indo para a Bíblia. E eles também têm xadrez, movimentos, certo? Mas aí eles já passaram pelo Tetelestai, eles já passaram pelo Autoconfrontação, que é um curso que a gente tem lá na igreja, que foi adaptado para adolescente. E aí, esse ano, eles estão aí seguindo com um livro, no clube de leitura, não com clássicos, né, mas com um livro mais profundo, um livro de um puritano. Agora eu vou esquecer o nome do puritano, meu Deus. Ele perdoa. Ele vai perdoar, me perdoa, moço aí. Mas o nome do livro, John Flavel. John Flavel, Guardando o Coração. Eu acho que seja para fechar com chave de ouro essa turma. 3 anos já, e eles já passaram, pensa aí, tem uma aluna lá, dos adolescentes, que ela já está lá desde 2014. Conta, faz 10 anos que ela está lá. A gente teve a pausa da pandemia, mas não perdeu o contato com as famílias. A gente teve contato com eles, né? Foi mantendo contato, eu fui orientando, tendo chamadas de vídeo com eles para não perder o contato, e isso impulsionou para que eles tenham o interesse de buscar. Esses adolescentes, nenhum deles congregam na igreja. A professora, né, que já foi aluna, que é jovem hoje, ela está congregando na igreja. Ela participa, vez ou outra ela se mete lá de assistir às aulas também dos adolescentes. Mas o ponto do programa AMO mesmo, a gente continua apacentando, né, os adolescentes, essas ovelhas, porque eles estão lá sedentos. E o Senhor, Ele nos criou com a fome e com a sede que só Ele que preenche. Né? É tão grande que é só Ele que preenche. Então, eles têm essa fome e essa sede. E é muito especial, eu me converti, eu tinha 20 anos. É muito especial estar vendo crianças que se tornam adolescentes ali no programa AMO e não querem sair. Porque eles estão encontrando ali uma fonte para saciar a fome e a sede deles. Glória a Deus mesmo. E a gente vê que é um programa que realmente é abençoador quando ela tá vendo? Ela passa o tempo que elas precisam estar ali
Era para E- ficar só 3 anos. Nas coisas de Deus é inexplicável, né? E elas acabam, não, deixa eu ficar. Não tem como não emocionar e ser tocado. E é uma É. ordem, como você falou, uma ordenança que Deus deixou, né? Apacentar, ele não disse, Ele- se você quiser ou não, né? Apacenta minhas ovelhas. Você me ama? Apacente minhas ovelhas. E eu acho que isso aí tem que estar ardendo no nosso coração, né? Sim, com certeza. Não é porque. Sim, quando o Madison disse, é uma ordem, mas a partir do momento que você está em contato ali, você não faz mais pela obrigação em si, e não faz mais pela ordenança, mas sim porque Pelo tem amor que transborda. que Eu acho que vê- isso já tá assim. Você já sente, se vocês não fizerem, está vão sentir uma falta de algo, exato. né? Acho que faz parte de vocês já. É. Isso daí. É. Legal. Assim, você falou, o Projeto AMA tem um material, né? Que ele foi traduzido, né, por português. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre o material em si, como é que funciona a metodologia em si, como é que você poderia falar um pouco? O material, ele continua sendo traduzido, né? Até porque não é só para o português, ele é traduzido para várias outras línguas hoje e ele continua sendo construído. A gente precisa de ter... A gente fez um treinamento no início do ano com os coordenadores nacionais, que é Rubens e Daniela, e eles colocaram lá o material, tem várias novidades que eu não conhecia ainda. E eu já fiquei lá, eu quero esse, peraí. Mas é só um por ano, né, que a gente usa. Eles participam, Rubens e Daniela, das aulas e tudo? Não? Eles que dão o treinamento. É importante deixar claro que o AMO, ele é vinculado a uma associação, a Chrysalis. Aí eu não vou... internacional mesmo. Eu não vou arriscar o meu inglês, não. Sim. Então, a Elizabeth Ilmas, ela fundou, né, essa associação para que todo o material seja preparado, e não só preparado o material, mas também preparado capacitação para nos treinar. A gente precisa de treinamento, a nossa geração precisa de treinamento na educação por princípios, na educação cristã, sabe? A gente precisa de treinamento com literatura clássica, a gente precisa de treinamento para o vocabulário, né? A gente precisa enriquecer, como eu falei, equipa 2 gerações. Equipa a equipe, né, os professores, para transbordar na vida das crianças. É assim nas escolas? Os professores aprendem para ensinar? Mas não é. Porque, como eu falei também, tem professores que nos orientam assim, gente, quando entra um professor novo, né, aí tem as equipes de história, de bíblia, de literatura, aí o mais velho vai dando as dicas, né, para os que estão entrando. Faz o seguinte, usa essa lição como seu devocional essa semana. Sempre que você for preparar para dar aula, faz como um devocional. Uma das professoras mais antigas, que estão no AMO desde o comecinho, ela falou isso e a gente abraçou como uma forma de aprender para ensinar. E assim, o Senhor vai trabalhando no nosso coração. O Senhor vai nos enchendo, vai nos preparando para apacentar, para ensinar para as crianças. Então, o nosso caráter é conformado à imagem de Cristo e aí a gente vai trabalhando no coração deles. A gente sente para poder ensinar para eles e eles sentirem também. Porque eu acho que essa digamos assim, essa dica, né, que foi dada por essa professora faz muito sentido quando ela disse isso, porque não é só você chegar, saber o assunto, saber o conteúdo e passar. Tipo, só passar o que você aprendeu. Você usa isso como devocional porque usando isso como devocional, é ali que Deus vai realmente falar com você. É ali que o Espírito Santo trabalha. Exatamente. E vai te passar a essência daquela lição. Apacenta as minhas ovelhas, né? Se eu ler só esse versículo,
Está dizendo que você deve cuidar. Porém... Como que você cuida? Né? Então, no Amo, a gente veio para cuidar integralmente da criança. Ensiná-las a ter um raciocínio. Não estou falando de raciocínio lógico, tá? Estou falando de raciocinar numa cosmovisão bíblica, de raciocinar diante das situações da vida. É só na circunstância em si mesmo que eu vou atuar, na minha própria força, diante da minha emoção, ou eu vou raciocinar que eu preciso fazer para a glória de Deus. Então, eu estou aqui com essa situação. A gente ensina isso para as crianças, no frigir dos ovos ali, diante de todo o contexto de literatura, história, Bíblia, movimento, xadrez, oportunidade de serviço, artes, o que for. A gente está ensinando para eles a lidar com a vida, mas lidar com a vida olhando para o alvo. Você foi criado com o propósito de glorificar a Deus. Então, tudo que você vai fazer precisa ser com essa perspectiva. Você precisa ter uma perspectiva do céu diante de todas as coisas, para que você seja preparado para a sua verdadeira morada, que não é essa, é o céu. Glória a Deus. Ela falou, ensina as crianças com intuito em tudo na vida para glorificar a Deus. Aí eu lembrei do quê? De um dos solas que a gente fez aqui um episódio, né? O editor vai colocar aí na tela, né? É bom que não coloca. Tipo. Ele vai colocar um, assim, acima do meu dedo aqui, assim, é isso o editor vai colocar? O link, pô. Tô brincando com você, cara. E sim, vai estar aí no izinho, em algum lugar. Só tô tirando. Comportamental da criança, assim, à luz da Bíblia. Não é só ensinar a história da Bíblia. Não. É como se comportar no dia a dia à luz da Bíblia. Também. Também. E não foi só... Ela falou também sobre que o programa não é só na parte do conhecimento, mas na questão do corpo, né? Intelectual, moral, físico e emocional. Intelectual, físico, moral e educacional. E você disse no início, você falou que tinha algumas experiências, né? E aí, queria que você contasse aí umas 10, pelo menos, tá brincando? Tem tempo. Então, eu falei 10, mas tô brincando. Fique à vontade. Fique à vontade com essa ordenança do Senhor, né? Com esse mandamento do Senhor de apacentar as ovelhas, a gente tá ali para nutrir o coração das crianças. E para o Senhor, para nutrir o coração das crianças para o Senhor, para que elas conheçam o Senhor, né? Para que elas sejam cheias do pleno conhecimento. Essa é a nossa busca, ser cheios do pleno conhecimento, né? Para ter sabedoria e conhecer a vontade do Senhor, né? Para todas as coisas, inclusive os planos dele para as nossas vidas. E no decorrer desses anos, tem muitas histórias. Tem muitas histórias, mas assim, gente, teve uma vez que eu fui numa escola aqui do bairro, era uma reunião de pais, né, início de ano, para dizer, ali na igreja tem o programa Amo, Vocês né? vão nas escolas também? Ia, agora eu não vou mais não, porque eu já fico com lista de espera assim. Mas já fui, né? Já fomos, inclusive nessa turma que Luana, vou entregar, que a minha menina, né? Que Luana entrou no programa Amo, foi na época foi uma coordenadora que foi até a escola, apresentou o programa Amo e falou, olha, lá a gente tem um programa para trabalhar com contraturno escolar. Só que a gente perdeu um pouco disso aqui no Brasil, de contraturno, por causa dos programas do governo. E aí as crianças começaram a ficar o dia todo na escola. E aí eu tenho demandas de crianças que estudam de manhã, crianças que estudam de tarde. Então eu fiquei apenas com sábado para cumprir o módulo, né? Então por isso que, infelizmente, hoje eu só tenho uma turma do Amo,
sonhamos em ter mais de uma, já tivemos 2, mas hoje a gente tem 2, né? Que tem as crianças e os adolescentes. Mas eu digo de usar o currículo Apacenta Minhas Ovelhas. E aí eu fui nessa escola em 2018. Eu fui nessa escola para reunião de pais, né? E me deram lá a oportunidade de apresentar o programa Amo. Estou eu com a camiseta do Amo lá na frente. Antes de eu continuar, ela me interrompeu, uma mãe me interrompeu, não de forma mal educada, tá certo? Não leiam dessa forma. De forma muito respeitosa, ela levantou a mão e disse, inclusive eu quero dizer que a minha filha aprendeu a ler foi lá, indo só no sábado. Eita. Na escola. Na escola. Meu Aí Deus. daqui a pouco E a as mães fizeram uma fila, um tumulto. Não, bota aqui E a o cara nome. da Não, eu diretora? fiquei com medo, foi da impressão da diretora. Então, é a cara da diretora. Das professoras, né? É, É claro que a forma como a gente trabalhou com as crianças, né? Trabalha com as crianças, traz esse amor pelo conhecimento, essa vontade de buscar, porque é diferente da rotina da escola. A rotina do Amo tem, né? Começo, meio e fim, e eu sou bem rigorosa, mas... Não sou tão rigorosa não, peraí. Mas é diferente, porque lá no Amo a gente usa um método, né? Usa um currículo, e na escola é um outro currículo. É um currículo bem... diferente. Enfim, Diferente. Eu acho que essa é a palavra. então eu tive me impactou muito essa questão dessa menina. E realmente ela aprendeu, ela tomou gosto, vamos dizer assim, né? Eu vou mudar as palavras da mãe. Ela tomou gosto pelo aprendizado, pela leitura, conforme ela foi indo para o programa Amo. E a diretora nessa história? Não, ela não me procurou, não. Foi tudo bem. Que bom. Então, assim, ano passado a gente fez o festival. E eu não tenho mais contato com alunos de 2005. Tenho, assim, porque muitos moram aqui, né? Moram perto da igreja e aí passa, dá tchau, né? A gente vê. Ou ficou assim... A menina que entrou lá em 2005, aí a irmã dela já entrou, a sobrinha dela já entrou e a filha dela já está na lista de espera para quando tiver 6 anos entrar, entendeu? Mas é tudo, assim, do bairro. Então, a gente tem esses contatos, mas assim, o ano passado, não sei nem como foi que aconteceu, a gente foi fazer o festival e aí durante a semana, eu acho que eu sei o que aconteceu, foi Deus, né? Foi Deus que, na sua infinita bondade, misericórdia e graça do aperreio de se fazer um festival, porque, né, são muitas coisas acontecendo, começou a mandar, né, alguém cruzava com alguém e aí vai ter o festival, eu amo. Aí daqui a pouco chegava um vídeo para mim. O programa Amo para mim foi isso, aquilo e aquilo outro e eu só faz a pessoa chorar. Né? Então, um outro foi um rapaz, hoje ele é pai, e aí ele mandou um vídeo, a gente tentou passar lá no dia, mas foi muito precioso. Primeiro ele um homem, porque a gente vê mais das meninas, né, fazerem isso, mas ele ir lá para frente do celular, gravar um vídeo, mostrar foto dele quando era pequeno, e inclusive, aí nesse caso, ele foi alfabetizado lá no programa Amo, que foi lá no começo, quando a gente precisou dar pausa no currículo, dar off, né, vamos parar aqui o módulo, porque as crianças não estão absorvendo nada, eles não estão conseguindo escrever. É importante ter esse feeling, né? E aí a gente parou, algumas pessoas da equipe foram preparadas para alfabetizar, né, no método fônico, e em 3 meses, uma turma ali de 20 crianças foi alfabetizada. Né? E me chamou a atenção ele ter mostrado uma foto que foi da formatura dele, de ABC no Amo. Tem alfabetização no programa Amo? Não, teve naquele ano, mas foi uma necessidade. Então, a gente vai olhando as necessidades, né? Vai olhando, vai recebendo as oportunidades, como o xadrez, que é algo novo
no AMO. Inclusive, o professor ele já foi, já teve conversas, né? Já foi conversar com os coordenadores nacionais a respeito disso, de implementar xadrez em outros programa AMO em outros lugares, né? De estar mostrando que é possível trabalhar o xadrez com uma cosmovisão bíblica aqui, cristã, através de um jogo. E aí ele traz outros jogos para as crianças. Não ficou só no xadrez, não. Que ele gosta, teve até um dia que ele apresentou eu tirei uma foto, coloquei lá nos stories. Gente, alguém conhece isso aqui? Fiz uma caixinha, movimentou que só. Quero ver ele ser bom se ele fizer Uno bíblico. Olha, que a galera jogou mais 4. Vou confessar que quando Tem um das cara vezes, tem um cara ali que quando eu jogo mais 4 pra ele pega... das vezes que eu joguei Uno, foi difícil ter harmonia e... Não, mas o cara é guiado por Mas é justamente pegar os limões e fazer, Ali, não a limonada, não? um mousse, porque o mousse é leve, é doce. Chega mais de São Beijo beijo agora. Agora eu queria, viu? Eu queria. E deixa eu dar só mais um. À Eu tenho vontade, 10, eu vou dar só esses 3 mesmo, fica à né? vontade. Essas 3 histórias. E a terceira, para fechar com chave de ouro, é a de Luana, que entrou no AMO como uma criança. Hoje ela é jovem, ela é sedenta pelo Senhor, é lindo de ver. Onde ela vai, ela transborda. Onde ela estuda, ela tem uma célula, ela lidera e tal, e vai lá. Ela está sempre conversando comigo, né? E vai falando dos sofrimentos e das lutas. Não é só, vou liderar aqui e vou ensinar a Bíblia aqui. Não, primeiro você aprende, né? E assim vai. E hoje ela é professora no AMO. Ela entrou como criança e foi seguindo, né? Os módulos, foi ficando, tia Vivi foi deixando. Olha aí. Com a visão, você vai ser professora. E ela hoje dá aula de literatura, oficialmente ela é professora de literatura no AMO, mas ela cobre história, cobre clube de leitura, ela vai e faz. Estou aqui para apacentar as crianças, tia Vivi. Está disposta a servir onde for Quando necessário. você fala para o Senhor assim, eis-me aqui, Senhor. Pode ter certeza. Você não vai fazer nada. É Ele que faz. Porque a obra é dele. Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Quando a gente quer fazer, a gente faz na nossa força e não vai muito longe, não. Vai pesando, vai, né, sofrendo no sentido de que não rende, não dá frutos, não floresce, não frutifica. Mas quando a gente se entrega para fazer a obra, porque é dele, é para ele, é porque é por meio dele, é ele que faz. A gente só é o vaso mesmo para ser que usado. Está ali como ferramenta nas mãos dele, né? Para ele fazer a obra. Você falou do festival, é uma comemoração? O encerramento. Né? Todo módulo, a culminância do módulo é o festival. Esse ano a gente vai fazer um tempo para trazer a comunidade para conhecer o que eles construíram no decorrer do ano. Mas também pode ser uma peça teatral para eles encenarem, pode ser um sarau. A criatividade do Eles ano, a gente, né, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa sempre é a peça, porque já é padrão para eles. Como as crianças de hoje já assistiram os festivais do Leão antes, então eles também querem ser Aslan, Suzana, Lúcia, Edmundo, e aí vai, né? Eles que decidem? Não, é o Senhor que decide. Sim. É o Senhor. Foi muito curioso ano passado, porque as professoras sentaram, decidiram quem ia ser, quais iam ser os personagens, e aí elas sentaram com eles e perguntaram: quem parece com a Alan? Quem vocês acham que podia? Fulano, e Suzana, e Edmundo. E eles foram dizendo as mesmas crianças para os mesmos personagens que a professora tinha pensado. E tinha conversado comigo antes. Foi muito bonitinho. Foi muito lindo o festival ano passado. É aberto ou não? Assim, é aberto. É aberto. A comunidade toda pode A gente já fez o Pinóquio, a gente já fez o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Deixa eu colar aqui quais foram os outros. Heidi. A comunidade do bairro pode ir? Pode vir, do bairro, de onde for. Pode vir para conhecer.
era muito bom que outras igrejas implantassem também o programa AMO na sua congregação para atender as crianças do bairro, para trazendo as crianças do bairro para dentro da igreja, ou mesmo para usar com as crianças da própria igreja. Uhum. No AMO, no sábado, a gente atende crianças do bairro. Mas o material do AMO, ele também é usado na EBD, não na mesma, pode ser usado isolado. Já usaram Fonte de Maravilhas, que é de história, na EBD. E aí foi trabalhado de acordo com o que foi planejado para a EBD naquele período. Que aí Certo. tem são os módulos, né? Para cada período. Espaço ali de conhecimento, de transmissão de conhecimento. Então, pode ser usado as famílias educadoras que ensinam seus filhos em casa, elas podem adquirir esse material e usar em casa. É um material que é simples, porém ele é muito profundo. E aí eu posso dizer aonde é que consegue comprar esse Pode, material. Os coordenadores nacionais do programa AMO são Rubens e Daniela Cartacho. Esse material, ele eu não sei se ele ele já foi traduzido, eu acho que também ainda continua sendo traduzido pela editora Imagodei. Ele é publicado pela editora Imagodei. É deles? Que é deles, Ah, tá. a editora dele. E eles também podem, são eles que fazem o treinamento. O treinamento, ele é um treinamento da associação, da Chrysalis. Mas eles que são os coordenadores nacionais. Provavelmente eles vão assistir esse episódio, então eu quero cortar pra mim, por favor. Quero deixar um abraço. Pra começar a rasgação de gigante, seda, porque né? Todo aquele... Cuidado pra... Rubens e Daniela foram... Na verdade, Daniela, né? Apacentaram você. Ela foi... Eu estudei no Imagodei. Então, ela foi minha diretora. Os dois eram os donos, né, de Imagodei. Ela foi minha diretora. E Rubens foi professor de algumas disciplinas. Então, eu quero deixar um abraço gigantesco no coração dos dois. Agradecer por tudo que eles fizeram. Por ter me aguentado, que eu não era um menino muito bom. E ter me ensinado também muitas coisas. Foi 8 anos que eu passei no Imagodei, assim, que hoje eu vejo os frutos. Porque quando você tá naquela fase ali, eu entrei no Imagodei, tinha 6 anos até os 14. Quando a criança tá se formando os conceitos, né? Uhum. A sua personalidade e tal. Que a personalidade você também traz de hereditário, mas alguns, como é que fala? Valores, né? Que você vai aprendendo nessa fase. E hoje eu vejo isso. Depois tem um episódio que a gente conta que é a história da gente, então depois que eu saí dali do Imagodei, aí eu dei aquela desviada e depois voltei para a igreja com 30 anos. E eu tenho certeza, e eu sinto isso, que muita coisa que eu aprendi ali naquela época... Foi a semente que foi plantada. Foi a semente que foi plantada naquela época. Então, um abraço no coração de vocês e agradecer por tudo aqueles 8 anos que eu passei ali na Imagodei, foi maravilhoso. Mas, desculpa, pode... Mas é muito importante a gente rememorar. E eu fico imaginando as crianças lá na frente, como eu já vejo, né? Hoje, homens, mulheres, pais, mães, que foram alunos do AMO lá 20 anos atrás e falam com carinho do que aprenderam, né? Como você falou, de valores que foram ou foram plantados ou foram cultivados ali no coração deles. E é muito bom a gente lembrar, sempre rememorar. Eu penso muito isso com os meus filhos, né? E meu processo de amadurecimento se aprofundou mais, ou começou, gente. Foi quando eu comecei a pensar como os meus filhos vão lembrar de mim, o que eu estou ensinando para eles, né? E aí, na verdade, foi o Espírito Santo que começou a mexer comigo para eu pensar nisso e dizer, eis-me aqui, Senhor, né? E aí, coincidentemente, foi no período que eu fui para a coordenação do programa AMO e o Senhor foi trabalhando meu coração, inclusive trabalhando uma questão muito importante. Eu sou crente, meu dom é serviço, né? Servir, e eu tô ali servindo. Mas o meu primeiro ministério está lá com o meu marido, com os meus filhos, cuidando da minha casa.
né? E isso aconteceu, esse movimento de eu ir para o ministério, né? E deixar o meu primeiro ministério, mesmo sabendo lá no fundo que era o meu primeiro ministério, mas esse aqui é mais importante, porque eu estou trabalhando com as crianças, eu estou evangelizando, né? Sim, ele é. Mas primeiro você precisa ir para as primeiras coisas. E aí você vai fazer melhor essa outra coisa que eu estou lidando para fazer, Viviane. Foi isso que o Espírito Santo falou comigo. Então, hoje eu sou uma outra Viviane no programa Amo ou em outras áreas que eu posso servir ao meu Senhor na igreja. E em todos os lugares. Aqui mesmo eu estou servindo a Ele, Com né? certeza, Propagando com certeza. Exatamente. Com a certeza. tua palavra. Isso aqui é pra ele. É dele pra ele. A livraria, né, onde adquire o material e tem acesso ao treinamento, é de forma digital? A editora físico? Imagodei fica na Galeria de Cartacho, aqui no centro de Parnamirim. Sim, ali perto da Thalita, né? Isso. Do lado, na verdade. Fica lá. Então, Bem lá no fundo, mas vocês podem ter, pode ter contato com eles pelo Instagram deles, editora Imagodei, isso e tem o site também. vai ser colocado, né, na descrição do vídeo em algum local aí, vai ter acesso, né? Eu mandei para você esse folder? Mas aí, Pronto, já pode ficar com ele. pronto, beleza. Aí É deles esse aqui folder. tem, então, se alguém que esteja vendo, né, esse episódio e tem um interesse, se você é um pastor de alguma igreja e quer implementar o programa na sua igreja, né, vá, né, Pode entre em buscar. contato, né, através do link que vai estar aí no vídeo. Vai estar também o endereço, onde se encontra, tudo direitinho aí É bom para você. colocar o Instagram deles também. Isso. E se quiser conhecer a prática do Amo, também pode entrar em contato conosco pelo Instagram do programa Amo, prog.amo, que a gente vai acompanhando e vai respondendo. Certo. Assim, a comunidade... Não a comunidade, mas... Pronto, nós que não... Eu e o Wilson somos do bairro, né? Mas o Rodrigo não é. Aí ele quer visitar e ver como é que é. E pode ir lá num dia e ver. Pode. É bom marcar, porque como eu não tô lá todos os sábados, aí a gente combina que aí eu vou para receber. Se eu não puder receber, eu direcionar outra pessoa para receber, para mostrar como é. Né, como que é a dinâmica de um sábado. Mas também pode ir em outro dia da semana e conhecer a sala de aula e eu apresentar, né, o que a gente já usou de material. Eu já fiz isso. No treinamento do Amo, teve foi em abril que a gente fez e foi aberto. Não foi só para a nossa igreja, não foi só para a nossa equipe, nem para a nossa igreja. Foi aberto para quem quisesse. E aí vieram outras pessoas de Natal, de outras igrejas aqui de Parnamirim para conhecer, e uma delas marcou comigo para saber como que eu faço, né? Como que foi? Como que vocês começaram? Meu conselho é: comece pequeno. E persista, né? E persevere com a ajuda do Senhor, não na sua força, porque na sua força você vai parar. Nas primeiras batalhas você vai parar. Tem tempo para eu contar como era no começo? Oxi, tem até 2 horas da manhã. Hoje, quem passa ali na Eterna Aliança e vê, né, o templo sendo construído, não sabe como que era antes. Antes era só a cobertura, né, para o culto. E aos poucos foi se construindo. Mas no começo mesmo, quando a gente mudou lá da chácara para cá, para o bairro, lá já tinha o projeto? Não, lá, não. Nós mudamos aqui para o bairro em 2002, 2003, eu acho, por aí. E aí, que foi quando trocou e veio para cá, porque era um pouco distante. A igreja funcionava num sítio, vamos dizer assim, né? Era uma chácara, um terreno, Agora não é mais isolado, né? Agora tem uma rada ali. Agora é um condomínio lá. Mas quando a gente mudou para cá, não tinha uma estrutura de igreja. Não tinha. Tinha uma piscina, inclusive, com uma escada do lado que era super perigosa.
Para mim era perigosíssimo Já subir tinha ali. lugar para fazer o batismo, né? Sim, Pelo menos. Tinha. Eu lembro. Ai, misericórdia. Não entra no mérito da piscina. E aí o AMO começou a funcionar nessa sala lá no primeiro andar. A gente subia a escada, gente, com as crianças assim na filinha de lado, né? Nunca aconteceu nada, graças a Deus. Mas era uma sala muito apertadinha, muito quente. E aos poucos, né, foram chegando as coisas. A gente começou com tudo no AMO é doado. A gente já usa o espaço da igreja, né? A gente já usa várias salas. Toda a igreja, no sábado, é em prol do programa AMO. Agora a gente está dividindo com seminário. Mas, então a gente já tem um seminário o Rui, Betel. Ele veio falar sobre o seminário. E aí a gente começou lá com muito pouca gente na equipe, com dinheiro contado para o lanche, e plastificando palavra-chave por semana, porque não dava para plastificar tudo de uma vez, todo o material. Fazendo tudo de pouquinho em pouquinho. Tipo assim, o Senhor, na prática, o Senhor vai me dar a porção de amanhã. A de hoje Ele está dando. E assim era. Então, hoje, eu tenho uma equipe que comigo somos em 30. Alguns já estão de licença. Começou com quantos? Comigo são 30. Mas começou com... Nossa, deixa eu contar aqui. Eram pouquíssimas pessoas. Muito poucas pessoas. Porque primeiro vem aquela coisa, meu Deus, como que vai ser isso? Né? Eu dando aula de história, tanto que eu não escolhi, eu gostava de literatura, mas nunca que escolhi literatura. Nunca que escolhi a oportunidade de serviço, que era para... E fiquei na secretaria, fiquei nessa parte administrativa, porque já era meio que a minha lida mesmo, né? Mas, se precisa, a gente vai lá e cobre uma aula de história, uma aula de Bíblia, uma aula de literatura. Mas no começo era tudo que a gente fazia, né? De muito pouquinho. A gente chegou a inaugurar a sala. Quando botava uma coisa nova na sala, a gente fazia uma festa. Daniela nos ensinou muito isso, de celebrar as conquistas, né? O festival, a culminância do festival é para celebrar que você, né, terminou, que você aprendeu. Então, a gente vai, e eu faço isso lá em casa. A cada livro que a gente lê, eu tenho que falar lá de casa. Tem que ter um almoço diferente, tem que ter um lanche diferente para celebrar e marcar. É um memorial. A gente precisa, o Antigo Testamento, ele traz muito isso, memoriais. Porque a gente é falho, a gente esquece. Tá vendo no Antigo Testamento? A gente esquece. E aí Deus fica, né? Faça aqui esse memorial, e a gente precisa fazer isso, né? Então, a gente começou muito pequenininho lá, né? E foi continuando. Eu não posso dizer que a gente cresceu, porque hoje a gente tem 2 turmas, mas é uma turma do currículo AMO, uma turma dos adolescentes, que segue, né, a metodologia do programa, mas não usa material do programa. A gente vai trazendo outros recursos, porque são adolescentes. Quem sabe Deus não vai veredar vocês também por essa faixa etária, né? Aí eu já entra com a pergunta, sabe, né? Tem algum, tipo assim, uma perspectiva aí do futuro? Será que é realmente essa linha mesmo aí que vai ser seguida aí, vai estender a faixa etária, estender mais um pouquinho, né? Muito, eu não sei. Mas assim, a turma que a gente tem hoje, da turma que eu tenho hoje com 13 crianças, começou com 16, né? 3 foram saindo porque não era do bairro, né? Por motivos bem pontuais, né? E um deles foi porque saiu das crianças e, não, eu quero ficar nos adolescentes. Deixa eu ficar nos adolescentes. E, assim, realmente, os conhecimentos que ele já tinha antes do AMO
ele ia contribuir muito para as crianças, com certeza. Uhum. Mas ele estava mais lá nos adolescentes. Ele tem quase a mesma faixa etária deles. Tem 11 anos, vai fazer 12 esse ano, mas é mais para o final do ano. Mas dessa turma de 13, só 2 vão sair. Vão ficar 11. E eu não vou ter como fechar uma turma de 16 de novo, porque já tem um bocado aqui na lista de espera. E eu tenho aberto vaga para matrícula no festival. Então, quando quem estiver assistindo aí já vai... Já sabe aí. Então, se você já tem o interesse, né, de matricular o seu filho, né, sua filha, que esteja aqui colocar na lista de espera, nas proximidades aqui do bairro Boa Esperança. Vá para a celebração lá. Vai para o festival, vai ser em novembro, mas a gente ainda vai divulgar. Fica de olho no Instagram, que aí vai acompanhando. Certo. Legal. Fui bastante abençoado, viu, meu amigo, assim, com o programa, com esse episódio, né, com o programa Amo, né. Mas você tem algo assim, se Deus levantar o caminho para os adolescentes também, a gente sabe que ele vai capacitar, né? E dar todas as ferramentas. Há 3 anos ele tem capacitado, meu irmão. Então. Há 3 anos ele tem mandado, né? O que vocês vão ensinar aqui, né? E tem direcionado o que a gente pode apresentar para eles. Então, não sei, né? O nosso alvo ali inicial são as crianças, e eu penso que a minha ideia, já conversei com a equipe, a minha ideia seria ter 2 turmas de Amo, até para separar, não só por faixa etária, mas para nivelar também eles, se bem que é importante ter essa diferença, porque a gente trabalha mordomia, trabalha os 7 princípios ali com eles, e aí eles olham para o próximo e derramam graça sobre a vida do próximo, porque eles vão entendendo que o Senhor tem derramado sobre a vida deles. Eles precisam. E aí eles vão ensinando uns aos outros. Eu já vi aula de Bíblia e de história ali, que eu acho que adulto não faz aquelas perguntas não, sabe? Poxa, você está dando um espaço aqui para a criança, para ela crescer, né? Eu me converti adulta já, com 20 anos, então eu acho incrível essa possibilidade dessas crianças estar tendo acesso a uma educação por princípios que elas não têm, né, na escola secular, não tem no dia a dia delas, na rotina de vida delas, e elas têm levado para suas casas o que elas têm aprendido. A cada 15 dias, na aula de Bíblia, vai um cartão de bênção e de oração, para que o pai possa abençoar o filho, mesmo ele não sendo crente, que ele abençoe o filho. Se a criança está no programa Amo, ele tem uma direção ali de que Deus existe, né? Então, abençoe meu filho, tem lá a bênção do pai e tem a oração da mãe. Mães de joelhos, os filhos ficam de pé, né? Para que as mães invistam nesse tempo de oração, e aí todos crescem, né? Amém. As crianças crescem, a equipe cresce, as famílias crescem, e a família, né, ela é o núcleo da sociedade, né? É a célulazinha ali da sociedade. Então a gente precisa fortalecer as famílias. Sem a família não tem, nada existe, né? Amém. É o fundamento de tudo. Eu só tenho a agradecer, Viviane, pela sua presença. Foi um prazer enorme conhecer esse programa, né? Amo. Espero um dia, quem sabe, né? Quem sabe eu esteja lá também ajudando, né? Se for da vontade do Senhor. Pedir oração, falar com Deus, se é isso que Ele quer pra minha vida. Mas sinto que me pegou. Se sentir tocado? Com certeza. Glória a Deus. Isso aí. E você tem algum... Quando os caras do Tetelestai veio aqui, eu fiquei assim também, aquele negócio queimando assim. Caramba. Até teve um que falou, acho que o Márcio tá querendo participar. Eu tava fazendo muita pergunta. Mas é uma experiência maravilhosa. O meu marido, ele trabalha com som na igreja.
E, eventualmente, né, ele serve, eu vou até entregar, porque ele visualiza, assim, quando ele for para a reserva, ele está mais lá com eles, porque ele gosta de estar ali. E na produção do filme H, ele participou, né, com a equipe, e ele fala, assim, coisas incríveis de como foi aquele tempo, né, de gravação, como Deus fala aos nossos corações. Hoje mesmo eu estava ouvindo a música do filme H. Vocês conheceram o filme H? Conheçam, assistam H. É um curta. Ele é bem curtinho, é menos de 20 minutos. É do Tetelestai, não é isso aí? É do Luz em Ação. O Tetelestai é uma série, é a confundo. Primeira série, é o carro-chefe do Luz Luz em em Ação. é a produtora e Isso. Tetelestai é... H foi um curta que meu esposo participou do processo de gravação e foi muito impactante para ele, todo o processo mesmo. Você cresce muito ali vendo como é o trabalho, é muito profundo. Amém, amém. Amém. Deus abençoe cada vez mais o projeto, que, como você falou, é dele, né? E ele que faz tudo, e a gente somos apenas ferramentas, né? Isso. Usadas por ele, que a gente esteja como aqueles vasos na multiplicação, na transformação, nas mãos né? do oleiro, né? Não, aqueles vasos que Jesus utilizou para fazer a transformação da água em vinho. Estavam no canto certo, na hora certa, disponíveis, né? Disponíveis. Não estavam cheios de nada, estavam vazios e tal. Então, que a gente esteja na mesma situação, disponíveis para o serviço. Que a gente busque isso. Amém, amém. Amém. Tem alguma consideração, alguma mensagem para quem está vendo aí o podcast? Porque, assim, eu acho que ficou bem claro do que é o programa Amo, mas se fosse algo que você queria destacar, assim, para ficar na mente mesmo das pessoas, o que você poderia dizer para elas do que é o programa? Para ficar marcado, assim. O programa é apacentar ovelhas, então é um chamado a todo cristão. O Senhor, Ele nos chamou para apacentar ovelhas. Independente de ser utilizando um currículo, Ele nos chama para cuidar do próximo. Então, que a gente possa amar a Ele e amar ao próximo, apacentando as ovelhas do Senhor, que somos todos nós. Amém. Glória a Deus. Queria agradecer a todos vocês que acompanharam até aqui. Agradecer a Viviane que se dispôs a estar aqui com a gente, ao meu amigo Madison, né? Não podia perder esse episódio. Meu irmão aqui, meu amigo aqui, o Sim aí, que tá aí nos bastidores fazendo aí todo o suporte, a voz do além, né? Que vocês podem estar escutando aí em algum momento, né? Não posso deixar de pedir a vocês, né? A deixar aquele like, compartilhar, né? Para que outras pessoas sejam abençoadas, né? Com o podcast, com saber desse programa, né? Então, se você conhece algum líder de célula, de PGM, pequeno grupo, ou se você conhece algum pastor que achou interessante ter esse programa, né? Conhecer esse programa, compartilhe com ele para ele ter conhecimento do programa Amo, que, como o Viviane explicou aqui, pode ser utilizado na escola dominical, enfim. Pode abençoar o bairro. Abençoar o bairro. Enfim, tá certo? Obrigado a todos que estiveram aqui até o final. E é isso. Valeu, galera. Até mais.